Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Agradeço pela atenção desde já e, como sempre, me coloco à disposição. Se houver alguma dúvida em relação à minha fala, podem me procurar no grupo, podem me procurar no particular para a gente conversar sobre essas duas videoaulas. O nosso assunto de hoje é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse transtorno, ele não faz parte do público-alvo da educação especial, e sim dos transtornos e distúrbios de aprendizagem. É um diagnóstico muito presente nas escolas, muito presente, né? Logicamente, esse diagnóstico é clínico, vou mostrar para vocês depois, mas nós podemos perceber sinais nos nossos estudantes em relação ao TDAH, né? Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o famoso TDAH. Então, vamos lá. Bom, como é um transtorno de aprendizagem, ele faz parte da DSM-5. Então, na DSM-5, o diagnóstico vai ser o F90.0. Esse é o CID da pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele está dentro, o TDAH, ele está dentro da classificação dos transtornos hipercinéticos. Então, o que significa um transtorno hipercinético? Muito movimento, inquietação, impulsividade e agitação. Então, dentro da DSM, eles classificam o TDAH, então a medicina classifica o TDAH dentro dessa condição. Vejam bem que aqui nada está dizendo a aprendizagem, vocês concordam comigo? Por isso que o TDAH ele não é educação especial, ele é educação inclusiva, transtornos de aprendizagem, certo? A aprendizagem, ela não está dentro do diagnóstico. Bem, uma última novidade nessa quinta edição, ou seja, na DSM-5, é a possibilidade de se classificar o TDAH em leve, moderado e grave, de acordo com o grau de comprometimento que os sintomas causam na vida do indivíduo. Então, o TDAH, de acordo com a DSM-5, ele também tem níveis, como o autismo, como a deficiência intelectual, não é? E os níveis do TDAH estão presentes na classificação médica, como leve, moderado e grave. Por isso que nem todos eles são iguais. Bom, transtorno de déficit de atenção, então, né, o TDAH, é uma síndrome de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que tem 3 níveis. Então, os tipos, né? Há 3 tipos de TDAH, os que são predominantemente desatentos, hiperativos, impulsivos e combinados, que tem, né, tudo junto. Os critérios clínicos dão o diagnóstico, o tratamento inclui medicação com estimulantes, terapia comportamental e intervenções educacionais. Vejam bem, pessoal, dentro da área da saúde, também há as divergências de opiniões como há na área da educação. E existe dentro da saúde um movimento muito grande de desmedicalização, principalmente para crianças.
Então, há um grupo que entende que a medicalização ela faz mal. Medicamentos demais, né, não trazem benefício para essa criança. Só que olhem as outras opções que nós temos, né? O tratamento com medicação, a terapia e as intervenções educacionais. As intervenções educacionais ficam a cargo do professor, né, que oferece o apoio totalmente direcionado para essa criança. Agora, terapia envolve custo, envolve família. Muitas vezes, a única coisa que é de fácil acesso é esse medicamento, né? Medicamento este que a gente sabe que se a própria área da saúde, né, nem todos são a favor, há alguma questão aí. E eu chamo a atenção para vocês do medicamento, por quê? Porque a gente sabe que medicamento demais, né, e inclusive alguns tipos em específico, eles causam uma queima de neurônio muito grande. E uma queima de neurônio muito grande vai trazer uma dificuldade de aprendizagem pontual. Essas questões, elas estão muito associadas e muito presentes na vida dos nossos alunos. Porque as famílias, às vezes por falta de condições, ela só vai recorrer ao medicamento. E esse medicamento vai trazer muito comprometimento a longo prazo para essa criança. E a curto prazo também, como muitas vezes a gente já vai observando um não desenvolvimento, uma não aprendizagem adequada, não é? Então, a questão do TDAH ela é muito complicada por conta disso. Porque há muitas crianças que, se ele não tomar o medicamento, fica praticamente impossível o convívio social dele. E toma o medicamento, como que fica o desenvolvimento? Então, é uma questão muito complexa, muito complexa. O TDAH, então, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Aqui eu chamo a atenção de vocês para a questão neurobiológica. Há um mito muito grande em relação ao TDAH, que é falta de limite. É a criança mal educada, que a família deu tudo, que ela é birrenta, que isso, que aquilo, que aquilo. Quando nós, de fato, conhecemos o que é o transtorno, nós sabemos diferenciar muito bem, tá? Às vezes as pessoas leigas, porque elas observam o comportamento de uma criança, falar que falta de limite, meu filho nunca fez isso, certo? Mas nós que temos uma formação, que somos professores, esse equívoco ele já não pode mais acontecer. Por quê? Porque ele é um transtorno neurobiológico. Já existe um CID, um diagnóstico para isso. E o nosso olhar aprimorado, o nosso olhar cauteloso para essa diferenciação, ele tem que existir, né? Nós sabemos que as crianças que têm TDAH, que de fato têm, que não é só essa questão de falta de limites, tudo mais, porque se é falta de limite não é TDAH, eles sofrem com tudo isso. Porque essa questão da desatenção, da inquietude e da impulsividade, eles são neurais, ou seja, é um cérebro que manda muitos sinais ao mesmo tempo. E para ele conter tudo isso, né, principalmente se ele já é maior e tem noção do seu transtorno, isso não é tão simples. Agora, questões comportamentais que não têm relação, né, com os sintomas do TDAH, também não podem ser justificados pelo TDAH. Eu acompanhei uma situação de uma escola onde o adolescente, o coordenador entrou na sala de aula
para dar algum recado, a sala não gostou do recado, ele foi o primeiro a pegar papel e atirar no coordenador. Daí teve toda essa mediação da escola, tudo mais, e eu acabei indo lá, né, na escola para acompanhar essa mediação. E a mãe não se conformava com a atitude da escola. Não me lembro se foi uma suspensão, que foi alguma coisa assim. Porque o filho tinha TDAH. Só que jogar papel, isso eu mesma disse a ela, não é sintoma de TDAH. É sintoma de falta de educação. O que é do TDAH é do TDAH. Agora, uma falta de limite não é sintoma de TDAH. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Existem as crianças, os estudantes, com uma falta de limite muito grande pela família, por N fatores. Essas crianças, elas podem ter ou não ter. O que a gente não pode pensar é que pessoas que têm TDAH, eles não têm um transtorno, eles têm uma falta de limite. TDAH é TDAH, ele existe, ele é neural. Né? Há partes do nosso cérebro responsável por tudo que acontece. E é nessas partes aí, nesses lobos, como se fala, que vem o comprometimento para essa pessoa. Agora, a falta de limite também existe. Então, ter esse entendimento é que é o correto. Senão a gente vive num senso comum sem entender o que significa um transtorno e se eu não entendo, logicamente, eu não sei trabalhar corretamente com essa criança. Bem, existe mesmo o TDAH? Eu entrei nessa discussão porque eu já sabia que ia ser esse o próximo slide. Ele é reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização Mundial da Saúde. Em alguns países, como nos Estados Unidos, quem tem o TDAH são protegidos por lei quanto a receberem tratamento diferenciado na escola. Ou seja, eles, como os alunos da educação especial, eles também recebem tratamento diferenciado. No Brasil, a política pública de educação especial, ela contempla as deficiências, altas habilidades e autismo. O TDAH ele não entra, mas há países onde isso existe. Então, aqui, para nós, eu trouxe isso a título de curiosidade, mas para nós, no Brasil, a criança com TDAH, o estudante com TDAH, ele é um aluno da educação comum e não há nenhuma observação, inclusive, no cadastro dele. O TDAH é comum? Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhado para os serviços especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças, em várias regiões diferentes do mundo, em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos, o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos. Então, o adulto ele acaba sabendo da sua condição, mas pela própria consciência social, ele vai tentando, não é, se controlar ali. Esse tentar se controlar vai estar associado a algum refúgio, um tique, né? Uma estereotipia, não uma estereotipia do autista, mas às vezes alguma coisa que essa pessoa vai ficar fazendo, batendo em alguma coisa, com alguma mania, para aquela energia dele, que o cérebro mandar mais, ser utilizada de uma outra forma. Os sintomas. Então, o TDAH se caracteriza por uma combinação de dois sintomas. A desatenção, né? E a hiperatividade e impulsividade. Então, vamos ver direitinho o que é impulsividade e hiperatividade. O TDAH na infância, em geral, se associa
a dificuldades na escola e no relacionamento com as demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como a voada que vive no mundo da lua, né? Ou ligada por um motor porque não para. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos são desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldade com regras e limites. Por que que eu disse isso para você e para vocês e o que vem a explicação disso? Muitas vezes a dificuldade da família em conter isso. E daí acaba soltando, deixando que as coisas aconteçam, usando como refúgio o diagnóstico que essa pessoa tem. Né? Isso só vai levar o problema numa crescente, porque daí essa criança vai ter um transtorno neural e também um desvio de comportamento adequado, mas de cunho externo. Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e do trabalho, bem como com a memória. A memória dentro das questões das funções cognitivas. São inquietos, parecem que só relaxam dormindo, vivem mudando de uma coisa para outra e também são impulsivos. Eles têm dificuldade em avaliar seu próprio comportamento e o quanto isso afeta a sua volta. Por quê, pessoal? E para criança isso não é diferente. Ele não tem o controle, né? Por isso que é a questão neural. Isso independe do sujeito. Ele ser muito agitado, ser muito impulsivo, ele não percebe isso, porque não é ele que faz porque ele quer. É o cérebro dele que é, né, mais agitado, vamos dizer assim, que os demais. As causas. Sempre que nós falarmos em causas, eu gosto de colocar, porque é muito importante a gente saber, principalmente pelo grande número, né, que há de pessoas, mas em relação às causas, também dentro da área da saúde, há aí as controvérsias. Mas eu coloquei para vocês o que é o mais recente pela Associação Brasileira de TDAH. Estudos científicos mostram que os portadores de TDAH têm alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. Então, neurologicamente, dentro do campo físico do nosso cérebro, aonde é a alteração dele? Na região frontal. Isso é observado? É observado. Os médicos, os neuros, né? Inclusive há vários vídeos a respeito disso, eles mostram, através das ressonâncias, as ações, né? A ação da pessoa com TDAH. Para ele, como que acontece esse sinal neural e para quem não tem, como que acontece. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano, em comparação com outras espécies animais, e é responsável pela inibição do comportamento, pela capacidade de prestar atenção, pela memória, pelo autocontrole, pela organização e pelo planejamento. Ou seja, se ele tem alteração nessa região, toda essa questão vai ser comprometida para ele. Logicamente que não de uma única forma, não toda, para uma pessoa pode ter todos esses comprometimentos, a outra não. Vai depender de como essa alteração neural afetou o seu desenvolvimento cerebral. Então, vejam quanta coisa, não é,
que a região frontal do nosso cérebro é responsável. Então, olha lá, a questão inibir o comportamento, que é, né, controlar esse comportamento de forma correta, prestar atenção, a memória, o autocontrole, a organização e o planejamento. Então, para essa pessoa, todos esses aspectos, eles podem ter sido alterados, ter sido comprometidos por essa questão física que ele traz com ele. As causas: hereditariedade, substâncias ingeridas na gravidez, sofrimento fetal, exposição a chumbo e problemas familiares. Esses problemas familiares, logicamente, que a mãe passou durante a gestação. Então, aqui algumas causas do surgimento do TDAH nas crianças. Outros fatores que já foram aventados e depois abandonados. Então, ou seja, houve já a observação disso, mas hoje já não é tão considerado. O corante amarelo, o aspartame, isso foi assim muito falado quando associaram o uso do aspartame na gestação, né, ao TDAH. Luz artificial, a questão da tireoide para as mães, deficiências vitamínicas e todas essas possíveis causas foram investigadas e depois foram desacreditadas, certo? Essa é a última tela dessa nossa primeira discussão. Depois nós vamos ter um outro vídeo dando continuidade no assunto do TDAH.